Olá pessoal, estamos aqui hoje no canal Terapia na Real. Eu tô com minha maravilhosa, competentíssima doutora Angeline. Olá pessoal, estamos aqui novamente. Que bom! Estamos no canal Terapia na Real para tocar num assunto, mais um tema de saúde mental. Espero que vocês deixem os comentários aí após a visualização do vídeo, se inscreve no canal, tem um sininho de notificações aqui embaixo, você ativa o sininho de notificações e também espalhe esse vídeo para que muitas pessoas possam ser ajudadas com esse tema. Verdade, beneficiadas, com certeza. E o tema hoje é de distorções cognitivas. E aí, doutora Angeline, esse tema é um tema assim que as pessoas fazem, agem dessa forma, pensam desse jeito e muitas vezes não sabem que estão pensando assim. Exatamente. Vamos começar explicando o que é essa distorção cognitiva, né? Eu gosto de explicar assim, distorção cognitiva são aqueles pensamentos que você pensa, que você tem aí na sua cabecinha, mas que muitas vezes, se formos buscar evidências sobre esses pensamentos, evidências de que se eles são reais ou não, nós não vamos encontrar. Ou seja, você pensa dessa forma, acredita que é desse jeito que você está pensando, mas na realidade lá fora não é do jeito que você está pensando. Deu para entender bem? E essas distorções às vezes produzem muitos sentimentos, né? Sim. Eles estão ligados ali às emoções e os sentimentos, mudando o comportamento da pessoa, às vezes ativando esquemas mentais. Isso, porque são pensamentos, né? E os nossos pensamentos têm um impacto direto nas nossas emoções. Eu costumo dizer que a ansiedade, muitas vezes, ela começa nos pensamentos. Exatamente. E as distorções cognitivas, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Isso. Então, se é um pensamento distorcido, vai gerar também uma emoção ali referente àquilo que você está pensando. Por isso que muita tristeza, muita ansiedade, muita angústia vem de pensamentos que não são reais, são pensamentos distorcidos, certo? E aí a gente pode dar alguns exemplos de pensamentos distorcidos. Né? Então a gente vai seguir uma lista, doutora Angeline. Então eu vou fazer assim, segue a lista, doutora Angeline, e você vai mudando o tema, tá certo? Okay. Então vamos começar pela primeira distorção cognitiva. Eu vou fazer aqui, ó. Vamos começar pela distorção cognitiva de leitura mental. Exatamente. Então o que é a leitura mental? É você começar a imaginar o que é que as pessoas estão pensando ao seu respeito. Exemplo, você vai lá na frente falar algo na sua sala de aula ou do seu trabalho e você começa a imaginar que hoje estão pensando que eu sou incompetente. Eu acho que enquanto eu estou falando, as pessoas estão ali pensando que eu não sei, ou que eu sou burro, eu não consigo. Eu acho que as pessoas estão pensando isso ao meu respeito. Quando eu passo na rua também, eu acho que as pessoas estão me olhando, estão comentando algo de mim a respeito do que eu sou, do que eu estou vestindo, ou estão emitindo alguma opinião ao meu respeito. Isso é um tipo de distorção, do tipo leitura mental. Como a gente tem pacientes com essa distorção cognitiva do tipo leitura mental, né? Quantos pacientes, às vezes, eles querem adivinhar, né, o que os outros estão pensando. Muitos pacientes com fobia social acham que a pessoa, se eu chegar no restaurante, ela vai estar olhando para o meu dedo midinho, vai estar olhando para a manchinha que eu tenho na pele, vai estar pensando o que de mim, né? Isso gera muito sofrimento. Exato. Social. Ansiedade social, né? De ansiedade generalizada também, do ponto de vista de que às vezes a gente quer adivinhar o que os outros estão pensando sobre nós, sobre as circunstâncias. Às vezes a gente cria o que o outro está pensando, é como se a gente estivesse querendo adivinhar e ao mesmo tempo a gente usa a nossa imaginação, né? Então, a distorção cognitiva muito frequente nos consultórios, né? E então a gente segue a lista, doutora Angeline. Adoro ouvir você. E vamos agora para a distorção cognitiva de adivinhação do futuro ou premonição, junto com a de catastrofização. Exatamente.
Adivinhação do futuro ou premonição é quando o indivíduo tem aquela conclusão precipitada, algo nem aconteceu ainda, mas ele já tem toda uma conclusão precipitada de como é que vai ser, de como vai ocorrer, né? Por exemplo, vai fazer uma prova de um concurso e aí ele pensa, eu já sei que vai ser horrível, vou fazer uma péssima prova, né? Ele está ali como que já adivinhando o futuro. Vai fazer uma... Estou sentindo que a prova vai ser muito difícil, eu não vou conseguir render bem. Vai fazer uma viagem e ele acha que o pneu já vai furar, que vai perder a hora, que vai dar errado, né? Exatamente, ele tira sempre uma conclusão precipitada. Associado a uma outra distorção que é totalmente ligada a essa de adivinhação do futuro, que é a catastrofização. Eu digo que isso é uma basezinha grande para a ansiedade, porque a catastrofização é o quê? Catastrofização é você sempre achar que algo negativo vai acontecer. Pior, né? Pior, né? Uma antecipação do futuro. Exato. De um olhar catastrófico, de um olhar muito distorcido, né? Da realidade, sempre com que o pior vai acontecer. Né? Se eu for apresentar um trabalho, eu vou tirar 0, vai ser o pior, eu não vou passar, a minha redação do Enem vai ser... Eu vou sair do 900 pro 0. Eu vou viajar de avião, o avião ele pode dar uma pane, ele pode cair, né? O pior vai acontecer. Então isso é o pensamento chamado catastrófico e ele é muito ligado ao outro tipo de pensamento distorcido que é a adivinhação do futuro. Então eu vou fazer uma viagem, mas eu já sei que vai ser horrível. Veja como os dois estão associados e é uma base muito forte, gerando o sentimento de ansiedade. É um pensamento distorcido que gera uma emoção negativa. Às vezes a pessoa tem a saúde perfeita, mas ela só bota na cabeça que vai morrer cedo, que está com uma doença muito séria, um tumor, uma coisa que não tem tratamento. Então ela pensa sempre no pior possível. Pior desfecho, né? Não é? E isso gera muita ansiedade. A ansiedade generalizada, ela está muito ligada à catastrofização, não é verdade? Exatamente, com certeza. E o pânico, a síndrome do pânico também, né? Achar que vai morrer. Então... Eu nem vou sair de casa porque eu já sei que se eu sair vai ser horrível, eu vou ter uma crise. É uma conclusão precipitada, uma adivinhação do futuro junto com um pensamento catastrófico, que o pior vai acontecer. Isso é super frequente, pessoal. Coloca aí nos comentários da gente. Diga eu aqui, ó, se você já passou por isso. Eu acredito que todos que assistirem esse vídeo, em algum momento da vida, até o médico e a psicóloga já passou por uma situação assim. Quem nunca, né? Quem nunca teve um pensamento catastrófico? E segue a lista, doutora Angeline. Vamos falar mais de que agora? De que tipo de distorção cognitiva? Vamos falar da distorção da generalização? Generalização seria como se fosse assim, se eu tenho dificuldade de falar em público, eu nunca me dou bem quando vou falar em público. Se eu vou fazer uma prova e tenho mais dificuldade com matemática, eu sempre sou péssimo em matemática. O professor tal, eu tive um problema com ele, é porque todos os professores não gostam de mim. Eu sempre tenho um problema com os professores. Então, eu estou generalizando, eu estou trazendo uma situação que aconteceu, né? E aí eu boto como se fosse geral. Eu vejo muito pessoal comentando, dizendo assim, eu sempre sou o escolhido se for acontecer alguma coisa ruim. Tem aquelas palavrinhas sempre, nunca, toda vez. Exatamente, né? Pensamentos distorcidos, então a pessoa usa, vamos dizer, uma situação que aconteceu. Ninguém gosta de mim. Sempre quando vai ter alguma coisa, as pessoas não têm uma boa impressão minha. Ou se não, eu sempre erro quando é para falar em público. Eu nunca tenho sorte. Exato, é generalizar, né? Quem nunca generalizou? Então, doutora Angeline, segue a lista. Outros dois tipos de pensamentos distorcidos que acontecem muito é o do tipo filtro mental associado à desqualificação dos aspectos positivos. É assim, você tem uma tendência a filtrar as suas experiências negativas, e eu digo que a gente gosta muitas vezes de colocar uma lupa e ampliar aquela experiência que foi negativa, né? E você fica com ela em mente, então você tem aquele filtro negativo. E os aspectos positivos você desqualifica, passa batido.
né? Não tem tanta importância assim, tipo, eu tirei um 10 naquela prova, mas é porque a professora foi generosa. Então é porque eu tive sorte, naquele dia a prova estava muito fácil. Você desqualifica os seus aspectos Eu digo que você é muito bonita, e você diz que eu tô querendo lhe agradar, né? Quando eu faço alguma coisa assim, eu digo, você tá linda, eu te amo. Como é a história, será que tem alguma coisa por trás, desqualificando aquela situação, aquela circunstância, né? Enquanto que, em contrapartida, as experiências negativas, elas são filtradas e você tem sempre aquelas experiências ali diante de você, no seu pensamento, né? Você tende a filtrar e ampliar aquilo que está faltando, aquilo que não deu certo, aquilo que não foi legal, né? Então são tipos de distorções cognitivas ou distorções de pensamento, dá no mesmo, do tipo filtro negativo e desqualificação dos aspectos positivos. É um óculos, eu digo sempre assim, é um óculos que sempre só olha pelo lado ruim as coisas, né? Então, aquele óculosinho assim que é o óculos vermelho, eu digo, vamos trocar o óculos vermelho pelo óculos azul, vamos ver o lado positivo das coisas. Exatamente. Não é verdade? Quem já leu aí, eu lembrei agora de um livro que eu li na adolescência, A Luneta Mágica, de Machado de Assis. Quem já leu vai lembrar, é o que a gente tá falando aqui. Era o personagem que colocava uma lupa e aí quando ele usava essa lupa tudo ficava muito legal, muito positivo, tudo muito bonito. Mais ou menos por aí. Quando eu tô do seu lado eu fico assim, não fico com vergonha. Ele me deixa com vergonha. Vai lá, Mas segue a lista, doutora Angeline. Vamos lá, o que é que você quer trazer agora? Que tipo de distorção? Tem várias, né? Então, a distorção do tipo e se? Como a ansiedade, a pessoa ansiosa usa essa distorção cognitiva do e se. Tá dando tudo certo, mas e se chover? Um casamento, tá dando tudo certo ali, o casamento, mas e se chover? Vai fazer uma viagem, mas e se der errado? E se tal coisa? Esse e se é uma distorção cognitiva que eu já fiz, que o meu paciente já fez, que todo mundo faz. Quem nunca? Isso, é muito ligada à ansiedade, porque acaba sendo uma antecipação do futuro também. E se no futuro eu não der certo na vida, né? E se eu perder o meu emprego? E se eu tiver com uma doença séria? E se eu tiver infartando? É muito ligada à ansiedade e a preocupações improdutivas. Quando você se deparar na sua cabecinha com aquele pensamento do tipo e se, lembre, possivelmente ali tem uma preocupação improdutiva por trás. Ele está muito ligado ao será, né? Aquele será que vai acontecer isso? A pior possibilidade, né? Ou que é uma possibilidade que ela tem uma probabilidade maior, só que não, né? É só porque a gente tem essa distorção do será e aqui a gente acredita que o pior pode acontecer ou que algo ruim pode acontecer. Às vezes está dando tudo certo, está tudo direitinho, vamos dizer, a gente está fazendo os exames cardíacos ou exame de sangue, aí ficou faltando um. Todos deram normais, mas esse, que é, vamos dizer, um importante lá, pronto. A pessoa bota na cabeça, será que esse exame vai dar alterado? Será que isso vai acontecer? Será que, vamos dizer assim, o médico não viu tal coisa no ultrassom? É muita distorção cognitiva do tipo e se será. Eu acredito que essa é uma das que a gente vê muito em consultório, né? Exatamente. Então, pessoal, a gente assim fica muito feliz de trazer aqui para vocês essas distorções. É uma lista grande, eu acredito que a gente tem alguns exemplos aqui. Foram só alguns exemplos, faltou vários outros aí da listinha, né? Exato, eu queria que vocês também se tiver interesse aí, você que está aí, tiver interesse, procura a listinha das distorções cognitivas. Esse aqui foi só uma partezinha de um assunto que é muito grande, mas que é importante às vezes a gente identificar essa distorção que a gente está fazendo, que é uma distorção do pensamento, que é onde começa, baseado na distorção, começa pela distorção cognitiva do pensamento, gerando às vezes um medo desproporcional, uma angústia desproporcional, uma tristeza por um olhar negativo que a gente teve num filtro negativo, né? Uma insegurança de uma coisa que a gente está pensando ali em si, será. Então, tudo isso gera
aquele caminho da ansiedade, do pânico, né? Do quadro de depressão, se a pessoa só olha o lado negativo das coisas, né? Então, é por aí que começam os problemas, os transtornos, né? Então, a gente saber identificar as distorções cognitivas, a gente consegue, antes que aquilo gere um sentimento grande ou mude o nosso comportamento, trazendo isolamento, às vezes trazendo irritabilidade, às vezes até uma certa impulsividade, uma agressividade, muda o comportamento da gente, às vezes até dá sintomas físicos, o coração começa a acelerar, porque eu começo a pensar que e será, e isso gera muita ansiedade e outras doenças, né? Sintomas físicos da ansiedade, da depressão, né? Antes que isso aconteça, a gente identificar ajuda muito a gente entender como a nossa mente muitas vezes funciona nas distorções cognitivas, que é uma forma de proteger, mas se ela vem em excesso, ela pode atrapalhar, ela pode paralisar a gente, não é verdade? Isso. Então, pessoal... E eu gosto muito de dizer assim, nem tudo que você pensa é. Cuidado, nem tudo que você pensa é. A nossa mente... Mente. Boa, a nossa mente mente pra gente. Então, fico feliz com a audiência de todos. Espero aqui que vocês deixem seu like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, comenta aqui, a gente gosta muito dessa interação com vocês, até para que a gente possa de alguma forma ajudar mais ainda com outros vídeos. E enquanto a gente toma café, e olha que eu gosto de um cafezinho, viu? Enquanto a gente toma café, você aí aprende sobre saúde mental. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!